Bom, vamos iniciar mais um webinar aí, MapData, beleza? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o Douglas Anjos. Eh, Resumidamente, eu sou uma pessoa que gosta muito de tecnologia, né? Venho do ramo de marketing, e documentação. Sou curioso por novas tecnologias, acho que é algo que nunca podemos deixar, né, de acompanhar as novas tecnologias. Hoje estão falando muito do ChatGPT, então sempre acompanhando aí, vem aparecendo no mercado, né. Temos muita coisa Adobe, sendo lançada desde o ano passado, né, junto ao Adobe Max, e, eu venho trazendo aí, a tecnologia Adobe, né, junto à MapData, para que se agregue cada vez mais, no meio de trabalho de todos. Então hoje a gente focou bastante aí, tema de advocacia, né, porque é um local que roda muito documento. Tem muitas pessoas aí sentem alguns receios ainda de acabar migrando para o meio digital, né, sendo que muitas vezes é até mais seguro, beleza? Então, só dando uma pequena introdução aí, né, a MapData, para quem ainda não conhece, é um parceiro Autodesk e Adobe Microsoft. Então hoje temos aí 3 grandes pilares, né, na elaboração de tecnologia juntamente à MapData, né. A Autodesk é mundialmente conhecida, por softwares de engenharia, né, como AutoCAD, Inventor, Revit, por aí vai, né. Também na parte de mídia e entretenimento com o 3ds Max e o Maya. A Adobe, né, literalmente fica na parte criativa do mundo, então quando normalmente uma pessoa fala sobre a parte de design gráfico, motion design, web design, normalmente acaba pensando ali em Photoshop, Premiere, After Effects, né, Illustrator, InDesign, para elaboração da criação, né? E mais para frente eu também vou falar sobre a parte de documentação. E temos a Microsoft aí com diversos sistemas, né, de produção, como o Office 3, que hoje mudou, né? Hoje não é de hoje, já tem um bom tempo que já não é mais Office 365 e sim Microsoft 3, né, trazendo aí uma vasta gama de softwares para ajudar no nosso dia a dia, servidores, sistemas operacionais e por aí vai, sem contar a nuvem do Azure, né, que já é gigantesca e que, aliás, a Adobe também utiliza, né. Então, são 3 pilares aí que formam a MapData, né, um bom conceito aí no mercado. E como eu sou da parte de Adobe, eu vou falar também sobre os 3 pilares dentro da Adobe. Então, igual eu já havia comentado, né, a Adobe é muito forte na parte de criação, então a Creative Cloud é uma das principais nuvens aí que a Adobe acaba trabalhando, né, onde tem o Photoshop, tem o Premiere, tem o After, né, tudo para facilitar a parte de criação, facilitar com que as agências comuniquem melhor e de maneira mais bonita, né, assim como as empresas têm um setor de marketing mais criativo, beleza? Aí no segundo pilar a gente já começa a trabalhar com a Document Cloud, que vai ser, esse webinar vai ser 100% focado em Document Cloud, que é a nuvem de documentação da Adobe, onde a Adobe trabalha ali, né, gira com a tecnologia dela, né, a sua criação de PDFs. Para quem não sabe ainda, a Adobe foi mãe do PDF, aí, né, principal vetor para lançamento do ponto PDF. E em contrapartida, né, a gente também tem a Experience Cloud, que é uma nuvem mais nova da Adobe, que serve para serviços online na questão de marketing digital. Então, eles têm, por exemplo, soluções como Magento para criação de e-commerce, soluções de gerenciamento de campanhas online, por aí vai. Beleza? Então, esses são os 3 pilares. Hoje, a gente vai focar na Document Cloud, né? E para resumir a Document Cloud, é nada mais certo do que falar sobre Acrobat. Hoje, a palavra Acrobat ela define todos os softwares contidos nessa nuvem. Beleza? Então, sim, vamos falar sobre o Acrobat. Bom, tema de hoje, simplificando documentos digitais para advogados. Neste processo que a gente vai realizar aqui, né, que eu vou comentar sobre algumas das funcionalidades do Acrobat em si, eu vou estar citando de uma maneira mais focada no Acrobat Pro. Beleza? Para quem ainda não conhece, é um software instalável em máquina, mas ele tem serviços em, tá? E focando no Acrobat Pro, normalmente quais são as ações que se tomam
né, com o Acrobat Pro. Beleza? Então, eh, será sim nosso ponto crucial aí para a realização deste webinar. Bom, dando continuidade, dando sequência aqui, vamos falar sobre digitalização de documentos, que eu acho que não tem como escapar disso, né, no mundo em que as pessoas estão indo para o meio digital, tudo está indo para o meio digital. Eu tinha praticamente em todas as minhas apresentações um slide inicial, né, falando sobre a questão do processo diretamente relacionado à digitalização de documentos, beleza? E logo em seguida a gente vai conseguir focar em outros tipos de ferramentas a partir do momento que a gente consegue lidar com os documentos digitais. Quando a gente começa a lidar com documentação digital, começa a colocar segurança, começa a colocar padrões e por aí vai, a própria documentação nos ajuda a trabalhar no dia a dia, né? Então, não tem como começar a falar de documentação dentro, né, do ramo de advocacia sem começar a digitalizar os documentos que você já tem hoje, né? E, com certeza, muitos aqui já trabalharam de uma maneira exorbitante, né, com a papelada do dia a dia. É trabalhoso, alguns papéis já não são mais tão úteis assim, né? Vamos destacar aqueles documentos que foram arquivados, que aguardam aí 20 anos para serem descartados, né? E acaba ocupando espaço. Então, tem aqui alguns motivos para realizar a digitalização de documentação. Sim, temos também regras para digitalização aqui no Brasil, né, que o governo brasileiro requer para fazer a correta digitalização da documentação. Não é simplesmente DNA, não é simplesmente tirar uma foto. Tem algumas regrinhas ali e que o Acrobat pode acabar te ajudando aí, beleza? Bom, primeiro motivo, arquivamento. Como eu já estava falando, colocar papelada dentro de um quartinho, além de ser perigoso, né? Papel é seco, pode acarretar diversos acidentes aí. Quando você precisa caçar um documento, né, se torna muito difícil de encontrar. Então, a gente já começa a ligar o arquivamento à procura mais fácil desses documentos, né, quando a gente começa a digitalizar. Então, você provavelmente vai ter que caçar, que ano que foi a documentação, qual o nome da empresa, qual a ordem alfabética, torcer para que esteja em uma ordem alfabética. Então, torcer também para que a organização esteja bem feita dessas documentações. Então, o arquivamento é um motivo muito grande aí para migração da digitalização, para a digitalização, beleza? Documentação segura em ponto .pdf, então não é somente transformar em PDF, sim trazer conceitos de tecnologia juntamente à segurança para transformar a sua digitalização em um documento seguro e comprovável, vamos assim dizer, né? Onde quando você começa a agregar valor a um documento digital, começa a agregar informação, né, de hash por trás do documento, confirmando que aquele documento é da sua empresa, seu ou de alguma forma ligado a alguém, né? E fácil de guardar, porque a única coisa que você vai precisar é ter um espaço em nuvem. A gente recomenda muito espaços em nuvem para fazer o backup. Se você tem já um backup, que tenha também um sistema para segurança, né, dessas documentações, então um sistema antidesastres aí, porque algumas vezes o próprio local onde o seu servidor está localizado, né, ele está em nuvem, mas sim, ele está na Terra ainda, né, ele está localizado em alguma parte do mundo. Se ocorre algum tipo de acidente, é interessante que você tenha aí pelo menos uma segurança contra desastres que podem vir a ocorrer na base, né, X que você esteja guardando as suas documentações. Beleza? Então, por isso que a gente também tem um bracinho ali na Microsoft. A Microsoft tem soluções para isso dentro do próprio Azure. Adobe e Microsoft sempre se conversaram bem, sempre trocaram boas ideias aí na parte de integrações, tá? Então, é uma boa aí para começarem a realizar algumas ações. Bom, dando continuidade aqui, né, vimos aqui alguns motivos para mover para a digitalização, né, e acho que um dos melhores escopos com certeza é segurança, mas a segurança a gente vai deixar mais para o finalzinho aí, porque antes de tornar um PDF seguro, você precisa ter o PDF primeiro. Então, a gente tem alguns cenários de digitalização hoje, né, que é muito comum, que as pessoas acham que estão realmente digitalizando documentações, mas na verdade não estão seguindo 100% das regras do governo.
né? Então, a digitalização mais comum hoje em dia é o escaneamento do documento, né, para PDF. Então, pega alguma documentação X ali, acaba passando no scanner, tirando uma foto ou usando até mesmo aplicativos, né, próprio celular. Aliás, é um comentário muito bom aqui lançar a palavra Adobe Scan, né? As palavras Adobe Scan, que é um software mesmo da Adobe, um aplicativo celular, tanto para Android quanto também para iOS, que é um facilitador de escaneamento. Então ele é uma solução da própria Adobe que vai fazer, a partir de uma foto, o escaneamento desse documento, transformando em um ponto PDF, disponibilizando em nuvem. Então é fácil de você mover do celular para o computador, desde que você tenha acesso ali à sua conta da Adobe, tá? É um aplicativo gratuito, aliás. Bom, dando continuidade, escaneamento de documento para PDF, então é o que todo mundo faz, ou uma foto de documento para PDF, né? E quando você faz isso, tem alguns passos que você tem que seguir, né? Depois de transformar esse documento em PDF, né, esse documento físico em PDF, você precisa primeiramente tornar esse documento físico, né, em ponto PDF digital, que é a primeira ação do scanner, logo em seguida reconhecer o texto do documento, depois alterar o padrão para PDF/A e então assinar com uma assinatura digital válida. Beleza? Lembrando, essa assinatura digital válida é realmente assinaturas digitais do tipo A1 ou A3 que a sua empresa pode ter aí, né, no dia a dia. Pode ser direto, uma aquisição direta com algum outro órgão emissor, né? Mas precisa, para comprovar que aquele documento é seu e está sobre sua responsabilidade, né? E que está tudo ok com aquela documentação e que ela pode ser arquivada. Beleza? Bom, nessa primeira ação, né, eu vou já deixar claro aqui, abrir uma pasta da. Eu preparei para o webinar de hoje com algumas documentações. E nessas documentações eu posso já mostrar, né, a execução da digitalização correta. Eu tenho aqui, por exemplo, termos Adobe, que são os termos listados no site. Esse documento está totalmente em imagem, tá? Eu não consigo selecionar ele de maneira alguma. Eu acabei criando ele, né, a partir de uma sequência de imagens dentro do meu Acrobat e acabou não sendo possível eu ler o documento pelo meu próprio computador. Então, hoje, se eu pesquiso termos gerais ou até mesmo nome do documento, ele só vai encontrar, né, a partir da busca, porque tem um nome aqui no nome do arquivo. Mas a partir do momento que eu digitalizo essa documentação, justamente ao Acrobat Pro, é aí que a mágica começa a acontecer. Então, a primeira ação é, para um documento ser realmente digitalizado, ele tem que ter os caracteres reconhecidos pelo próprio computador. Então, o computador tem que ter a capacidade de pesquisar o documento, ou até mesmo uma pessoa com deficiência visual consiga ouvir. Então, a gente está falando de acessibilidade. Beleza? Então, muito importante isso. Então, Douglas, qual que normalmente é a ferramenta que a gente pode fazer isso? Dentro do Acrobat Pro, a gente tem digitalizar, converter texto, né, novamente. E dentro dessa ferramenta, ele traz aqui, ó, converter em texto e digitalizar, algumas das ferramentas, né, que essa opção nos traz. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é inserir mais páginas, aprimorar, né, o escaneamento. Então, se tiver uma foto, ele vai tentar deixar mais próximo aí de uma semelhança de papel branco, tivesse vindo do computador. E o que nos interessa hoje, o reconhecimento de texto, tá? Neste reconhecimento de texto, eu vou executar isso neste arquivo, eu tenho que informar, né, para o Acrobat Pro qual é a linguagem dessa documentação, para que ele não confunda, né, acentos ou até mesmo caracteres especiais utilizados na língua portuguesa. Se eu tivesse deixado aqui, por exemplo, um idioma inglês, ele não reconheceria, né? A língua inglesa não traz acentos. E aí, eu venho aqui e clico em reconhecer texto. Ele vai processar essa minha documentação, página a página, então ele vai começar a ler este documento para você. Tá? Realizando esta conversão, o processo final, o que, que é? Ele vai pegar toda essa imagem, todo esse documento que foi processado como imagem entregue a você, né? Ele vai processar e transformar novamente em letras. Então ele vai ser redigido pelo próprio Acrobat Pro, sem a necessidade que você transcreva manualmente toda essa documentação.
Bom, enquanto ele está convertendo aí, são algumas páginas dos termos de utilização da Adobe, né? Vou mostrar também outra questão. Está terminando. Bom, então eu trouxe este exemplo e vou mostrar outros exemplos também, modelos de procuração, modelos de comparação de PDF, até ele finalizar o processamento. Finalizando o processamento, deixa eu ver, está terminando já, até página, já está no 17. Para ele terminar de carregar aqui. Legal. Finalizou. Para garantir, eu já vou salvar essa minha documentação. Ah, Douglas, mas como você pode ter certeza que ele transformou esta imagem, né, essas imagens, essas páginas que você teve digitalizadas aí, como você pode ter certeza que ele converteu em texto? Bom, de jeito bem simples. Eu posso agora selecionar o texto, tá? Então eu estou aqui com o meu termo Adobe.pdf, que antes eram imagens, agora eu consigo selecionar esse meu texto, assim como eu posso realizar buscas nessa minha documentação. Então, se eu digitar Adobe aqui, vejo que ele tem 114 ocorrências na minha documentação. Eu posso ir pulando, né, entre as opções que ele acaba de encontrar aqui ao fazer a leitura dessa documentação. Tá? Então, eu tenho novamente aqui toda a minha texturização com Acrobat Pro. Feito isso, posso copiar, posso fazer o que eu bem entender, né? Mas, lembrando, os próximos passos, né, para a digitalização correta da documentação é a mudança do padrão do PDF, né? Então, hoje, ó, se eu colar aqui, eu tenho o meu texto redigido novamente. Beleza? Pessoal, só uma informação. No final, eu vou acabar respondendo as questões que vocês tiverem. Então, vão mandando aí no chat, beleza? E o pessoal de marketing vai estar me apoiando aqui para realizar a resposta, né, dessas perguntas. Então, vai colocando as perguntas aí, que no final eu vou estar respondendo elas, beleza? Bom, para continuar a nossa apresentação aqui, o próximo passo é o quê? Você pode adicionar um certificado digital já, né? Ou até mesmo dentro da opção de mudança de padrão de PDF. Então, como eu havia comentado, para que seja feito, né, a correta digitalização dessa documentação, é interessante que você faça a conversão, né, para PDF do tipo A. É um PDF próprio para quê? Para arquivamento, beleza? E ele também vai falar para você que você pode salvar, né, uma cópia desse PDF, por aí vai. Beleza? Bom, uma questão simples para conversão do PDF/A. Fez a digitalização? Clique em salvar como PDF/A. É um tipo de padrão da Adobe, né? O meu Acrobat está sendo atualizado. Por alguma razão ele está fazendo uma atualização no meu computador justo agora. Enfim, mas de qualquer forma, você vai transformar esse documento em PDF/A. Após transformado esse documento em PDF/A, ele vai estar próprio para digitalização, né? E logo em seguida, a próxima necessidade é o quê? Realizar a assinatura digital desse documento. Realizando a assinatura digital desse documento, você vai procurar em algum local, né, dessa documentação, local para colocar uma assinatura tal válida, né? E vai, por exemplo, configurar aqui a sua ID digital. Então, se você tem um modelo A1 ou modelo A3, vai ser instalado diretamente no seu Acrobat Pro. Lembrando que ele tem que seguir as regras de acordo com a ICP Brasil, beleza? Vou clicar aqui para criar uma nova ID digital. Aqui, data. A gente vai fazer uma assinatura básica aqui. Vou colocar um traço assinado. E aí sim, depois que você fez todos esses passos, assinou digitalmente, essa documentação está corretamente
digitalizada. Beleza? Bom, dando continuidade aqui à nossa apresentação, né? Então, a digitalização correta dessas documentações tem que seguir esses passos. Ele tem que ser migrado para PDF/A e depois, reconhecer, reconhecer o texto, mudança para extensão PDF/A e depois, logo em seguida, aí, uma assinatura digital válida nessa documentação. Beleza? Pulando para a próxima ferramenta útil meio da advocacia é a otimização de PDF. Então, não é somente ter um PDF seguro, é também ter um PDF leve. Porque muitas vezes o pessoal de advocacia trabalha com documentos maçantes, eles trabalham com aqueles documentos gigantescos de 100, 200 páginas, né? Ou algumas vezes documento simples, mas tem alguma imagem ali que está afetando diretamente o tamanho da documentação. Isso acaba atrapalhando, né, o dia a dia, né, do advogado. E quando, né, a gente começa a falar sobre essas execuções, ele começa a complicar também a questão de, enviei uma documentação por e-mail para tal pessoa, mas ela não está recebendo. Será que o e-mail dela está reconhecendo o meu PDF como vírus, tudo mais? Muitas vezes não. Muitas vezes ele passou pelo antivírus ali do e-mail, só que na hora que ele vai cair na caixa de entrada da pessoa, a caixa de entrada fala: nossa, esse documento é muito grande, não vai dar certo, não vou conseguir aguentar esse documento gigantesco. Então, neste caso, será necessário realmente fazer uma readequação do tamanho dessa documentação, tá? Então, não realizando esse tipo de ação, isso vai complicar também no recebimento do arquivo. Então, quais são os motivos para otimizar? Primeira, com certeza, a redução do tamanho do PDF, né? Segunda, otimização de tela. Então você transforma a leitura de uma maneira, eles chamam de tecnologia Liquify, ele reconhece o tamanho da tela e vai ajustando o texto para você. Controle da redução simples e avançada. Então você pode executar uma ação básica, né? O Acrobat Pro tem isso, é uma ação básica de otimização de PDF, né? Onde vai realizar ali algumas etapas, né? De reduzir imagem, retirar fontes incorporadas, retirar links, retirar menus e por aí vai. Né? Botões, ações de hiperlink e por aí vai. Porém, há uma outra passagem dentro do Acrobat Pro em que você pode escolher o que ele vai fazer. Se ele vai retirar scripts, se ele não vai retirar scripts, se ele vai diminuir a imagem, qual a limitação da imagem. Então, isso é muito importante. Beleza? Bom, na otimização simples, a gente pode falar aí que toda ferramenta, né, que utiliza uma redução simples, ela não vai te perguntar para quanto de qualidade de imagem você vai querer, entre aspas, perder, né, e tudo mais. Então, é muito importante que você saiba, né, que essa questão da qualidade precisa ser elevada. É um documento para impressão posterior, é um documento para finalização gráfica, por aí vai? Não. Beleza, então. Então você não precisa tanto de qualidade, você precisa de execução. E essa execução, ela vai ter aí ter uma pegada mais leve. Ela vai precisar ser leve porque ela precisa ser executada rápida. Sendo executada rápida, você precisa reduzir o tamanho de uma maneira bem drástica do arquivo, né? Então, vou gerar aqui PDF, por exemplo, tem uma sequência aqui de, deixa eu ver, umas 4, 5, 6, 7 imagens e vou convertê-las em PDF. Então, por exemplo, são as imagens que eu utilizei aqui na minha apresentação. Vieram direto do Adobe Stock, né? Vou selecionar essas 4 imagens. Com o botão direito dentro do próprio Windows Explorer, né? Eu vou combinar esses arquivos diretamente no Acrobat. Ele vai processar todas essas imagens e vai criar PDF só. Criando esse único PDF, eu vou chamar, né, esse PDF, vamos ver, ando aqui, vou chamar esse PDF de fichário 2 mesmo, vou salvá-lo. Então, salvar lá nos meus documentos, fichário 2. Deixa eu abrir aqui, basta novamente. Fui lá em meu... Legal. Dentro aqui do fichário 2, eu tenho um documento .pdf de 21 megas. Muitas caixas de e-mail hoje não aceitam documentos de 21 megas. Eles vão acabar aceitando aí de
no máximo 15. O Outlook ele aceita até 25, né, mas já começa a complicar, porque você está lotando o e-mail da pessoa, né, documentos muito grandes que poderiam ser reduzidos. Então, a partir daqui, do próprio Acrobat, né, tem aqui o fichário 2 já no jeito, vou vir aqui em arquivo e vou pedir para ele reduzir o tamanho de arquivo. Fazendo isso, ele só vai me perguntar aonde eu quero salvar essa documentação. Então, vou escolher a pasta, documentos novamente, e vou colocar aqui um traço reduzir. E vou salvar. Ele vai processar cada uma das páginas, cada uma das imagens, se tiver fontes embedadas, aqui eu não coloquei nenhuma fonte embedada, né, que seriam as fontes incorporadas. Ele vai processar esse meu PDF, e aqui embaixo, ó, êxito ao reduzir o tamanho do PDF de 21, né, quase 22 aí, para 2.34. Então, na hora que eu for abrir lá a minha pasta de documentos, ele criou uma outra arquivo PDF de 2.32 MB. Saiu de 1 para 2.32. Se eu abrir meu PDF dentro, vou abrir no Acrobat mesmo. Ah, ele já está aberto aqui. Estou esperando ele abrir. Pronto, fichário 2, reduzido e não reduzido. Vou pegar aqui uma foto. E aqui. Reduzido. Você vê que tem uma alteração na qualidade de imagem, porque ele transformou em um JPEG agora. Antes essa foto era um PNG, ele reduziu para JPEG, fez uma compreensão de imagem, né, que normalmente é feito no Photoshop, né, e já começou aí a fazer o trabalho de redução. Bom, feito isso, eu vou... dá até para colocar lado a lado aqui. De lado. Vou dar um zoom. Aí. Dois estão no mesmo tamanho, 50%, né? É praticamente igual. Você não vê uma diferença tão grande. É claro, uma coisa é você ver na tela e outra coisa é pedir para uma gráfica imprimir uma qualidade alta, né? Mas sair de um tamanho de documento de 22 megas para 2 ponto alguma coisa já é um grande salto, beleza? Então, vou fechar aqui essa janela. Legal. Mas, ainda assim, muitas vezes a gente tem, por exemplo, né, algumas execuções. Eu vou fechar esses arquivos aqui. Vou abrir novamente meu termos Adobe. Está digitalizado. Quando ele está digitalizado, eu vou vir aqui em arquivo. Eu tenho... pode ir direto de ferramentas, acho que é bem mais interessante. Vou vir aqui em otimizar PDF, que ele vai mostrar as ferramentas diretamente aqui. Gosto bastante dessas guias que ele acaba trazendo, que são bem didáticas. Bom, aqui na ferramenta de otimização, eu tenho novamente o reduzir tamanho do arquivo. E nessa redução de tamanho de arquivo, eu tenho aqui do lado a otimização avançada, que é o quê? É a ferramenta redução de tamanho de arquivo mais personalizável. Então, na hora que eu clico nele, eu já vejo aqui algumas opções de redução. Imagem, de fonte, de transparência, kart de objetos, dados de usuários e limpeza de maneira geral, né? Então, você consegue verificar cada um dos quesitos aqui, né? E realizar a transformação novamente. Então, por exemplo, eu posso fazer... vou abrir aqui aquele PDF que eu criei, né, do fichário 2, está com 20 e poucos megas, e vou vir aqui em ferramentas, e vou otimizar o PDF com a otimização avançada. Só que eu quero manter uma qualidade um pouco maior do que estava antes. Então, vou falar para ele manter uma resolução base de 200 pixels por polegada, tudo que for acima de 200. Então ele vai ver todas as imagens. Se a imagem tiver uma resolução acima de 200 pixels por polegada, ele vai reduzir para 200. Em fontes, aqui nesse documento eu não tenho fontes, então não preciso incorporar nada. Mas digamos, se houvesse alguma fonte incorporada dentro dessa documentação, por exemplo, eu posso vir aqui em editar. Aí, vou lá em editar, vou adicionar um texto aqui em cima, né? Só que aí eu vou adicionar um texto com uma fonte, normalmente não tem nos navegadores, não tem em um Word normal, né? Então, por exemplo, Adobe Clean.
E vou colocar aqui texto. Tá ainda. A página está, nossa, a página está bem grande. Texto, exemplo. Legal. Fechar a edição. Então, eu tenho um texto com uma fonte que normalmente não é encontrada diretamente em navegadores, diretamente no Word, e ela precisa ser instalada. Na hora que eu for rodar, né, aqui, a otimização de PDF, lançado, vou salvar ele aqui, legal. Também já pertence. Mas se a fonte não está presente em navegadores, outros máquinas onde não tem aquela fonte, ela precisa ser incorporada. Então, muitas vezes você vai precisar desincorporar essa fonte para reduzir o tamanho do documento. Beleza? Caixa de objetos. Isso inclui campos de formulário. Se o seu documento tem campos de formulário ali a ser trabalhados, se ele tem algum tipo, né, de ícone feito em curvas, feitos por um Adobe Illustrator, por exemplo, você consegue retirar também. Ações de JavaScript, porque um PDF pode conter JavaScript. Então, diversas coisas que você pode estar retirando, né, separadamente. E aqui eu vou reduzir aqui para aumentar aqui para 200 e aqui para 200 novamente. Na hora que eu for configurar esse ficheiro 2 traço dado, salvar ele, ele vai processar o tamanho do meu documento. Legal? Eu vou dar uma olhada lá em documentos novamente. Eu tenho o reduzido, 2,32, e eu tenho o otimizado com 2,17, porque informei para ele quanto eu gostaria de reduzir. Então, forcei ainda mais a redução. Beleza? Então, se for comparar também, muito provável que as imagens do fichário otimizado vão estar em menor qualidade do que o reduzido, porque eu forcei ainda mais a redução de pixels por polegada. Beleza? Bom, dando continuidade aqui, deixa eu voltar para a apresentação. Então, essa parte de redução de PDF também é muito importante para o meio laboral, né? Não somente na parte de advocacia, mas eu acho que todas as empresas, né? Saber lidar ali com a documentação para que ela reduza seu tamanho, para que ela consiga trabalhar de uma maneira mais intuitiva, mais livre e mais leve. Beleza? Bom, em proteção de dados em ambientes públicos, isso aqui é uma questão muito importante, que é o quê? Você tem uma documentação, precisa torná-la pública para que um juiz de lugar precise ver, ou até mesmo seus clientes, mas você não sabe também quem mais pode estar vendo, né? Então, muitas vezes você tem que colocar uma senha de abertura, trancar essa documentação para que ela não seja editada, né? Assim como também ocultar dados dessa documentação de uma maneira mais ampla. Algumas vezes de uma documentação ou de diversas documentações. E normalmente um processo acaba ocorrendo de uma maneira muito ampla e você tem diversas documentações que precisam ter dados ali inseridos que são sigilosos retirados dessa documentação, né? E muitas vezes você não tem tempo de ler, por exemplo, são 5 documentos, cada documento de 50, 100 páginas, né? Então, o tempo acaba sendo inimigo do advogado nesse quesito. E aí, o Acrobat traz ferramentas próprias para essa execução, que é para proteção de dados. Então, quando a gente abre, por exemplo, deixa eu abrir aqui um contrato. Modelo de doação. Dentro dessa documentação, eu tenho aqui algumas tags, né, que posteriormente a gente vai mostrar como que funciona a parte de assinatura de preenchimento de documentações no Acrobat Pro. Mas aqui eu tenho uma documentação de 6 páginas, até que é curta, né, se for comparar com outras documentações que podem ter aí. E aí eu vou lá para ferramentas, descer até a parte de proteger e padronizar. E aqui eu tenho algumas ferramentas para proteção com senha e também ocultação. Então são essas duas principais ferramentas aqui. Beleza? Quando eu quero proteger a minha documentação, eu posso classificar dentro do Acrobat Pro qual o nível de segurança que eu quero executar aqui. Então, por exemplo, propriedade de segurança, eu vou colocar uma segurança, né, de senha. E a partir daqui eu posso colocar uma senha para abertura dessa documentação. Então, toda vez que alguém, em qualquer lugar, tentar abrir esse documento, ele vai falar, opa, você tem a senha para abrir esse documento?
Ah, Douglas, isso quer dizer que a pessoa só vai poder abrir no Acrobat? Não, na hora que ele for tentar abrir em um navegador também, vai funcionar. Por exemplo, vou colocar aqui, tem a chamada MapData 3, vou dar um OK, ele pede para eu repetir, data 123, e aí eu confirmo. Dou um OK, vou salvar isso aqui como uma cópia, lá em meus documentos de novo. Bom, está aqui. Vou colocar aqui, para essa parte do sign, seguro, abertura. Legal, vou fechar ele agora. Aí na próxima vez que eu tentar abrir ele, por exemplo, modelo contrato, no Acrobat, e a senha. Coloco uma senha qualquer, opa, a senha não é válida. Talvez você esteja com o Caps Lock ativado. AppData 1.3. Então, OK, abriu. Ah, vou abrir ele o Chrome. Com Chrome. Está na outra tela. Trazer para cá. Senha obrigatória. Coloco qualquer senha, não vai. Senha incorreta. AppData 23. Pronto. Abertura do documento realizada. Beleza? O leitor de PDF mais básico que toda empresa tem hoje, normalmente são os navegadores de internet. Os navegadores de internet conseguem executar documentos em PDF. O recomendado é que você sempre utilize a nuvem da Adobe para que a Adobe consiga verificar se existe algum tipo de vírus no PDF também. Beleza? Então, é uma questão aí também de segurança. Tá? Bom, vimos aqui que conseguimos colocar uma senha, né? Mas digamos assim, Douglas, a minha necessidade é só impedir que a pessoa imprima esse documento, duplique esse documento de alguma forma, ou até mesmo copie dados dessa documentação, edite ela de alguma maneira. O Acrobat Pro consegue fazer isso? Sim. Novamente, na ferramenta de proteção, eu vou editar, né, as opções de segurança aqui em propriedades, então vou alterar essas configurações. Ao invés de exigir uma senha para abertura do documento, eu vou restringir, né, a edição e a impressão desse documento. Então, aqui, por automático, ele já desativa a cópia de caracteres dentro do PDF, né, do PDF em questão. E aqui ele permite ou não a impressão e alterações. Muito cuidado com a parte de alterações. Algumas vezes você está entregando um formulário para alguém, né, para alguma pessoa, e este formulário precisa ser preenchido. Então você vem aqui e fala: opa, eu permito que a pessoa preencha campos de formulário e assine esse documento. Eu não permito que ela edite. Né? Você pode introduzir senhas de até 256 bits. O que é isso? Então, por exemplo, vou abrir aqui o bloco de notas. Ela me ajuda muito. Pode ser, por exemplo, letras maiúsculas, letras minúsculas, né? Caracteres especiais, como hash, exclamação, arroba e números. Beleza? Então, ele atinge aí todos os alfanuméricos, códigos e também alfanumérico. Eu ia falar números de novo, mas alfanuméricos já está. E aí a gente tem o total de 256 bits. E aqui ele já está listando, ó, opa, é a melhor senha possível, a mistura de todas essas. Você atingiu 256 bits de segurança. Beleza? Na hora que eu dou OK, vou dar OK de novo, colo a senha de novo e OK, salvei. Na hora que eu for abrir ele de novo, na hora que alguém abrir ele de novo, não vai pedir senha, beleza? Porém, se eu tentar editar, ele fala, opa, você quer editar isso aqui? Então você insere uma senha válida. Eu insiro uma senha válida, aí eu posso editar. Beleza? Bom, então essas são algumas maneiras de você tornar a documentação mais segura. Você também pode criar marcas d'água, né, e defini-las, né? Ela só vai realmente aparecer no momento em que ela for impressa ou não, beleza? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, um texto escrito mapdata, definir ela em cinza claro, vou ver a opacidade dele aqui. Posso rotacionar ele em 45 graus, também aumentar a escala relativa ao tamanho da folha. Beleza? E aí criar uma marca d'água.
posso aplicar essa marca d'água diretamente a vários arquivos, por necessidade. Beleza? Bom, então, de um jeito bem bacana aí você consegue introduzir também a questão da marca d'água. Feita essa questão de marca d'água, toda vez que a pessoa for imprimir, ele já vai colocar a marca d'água ali para deixar a amostra que é para uma empresa, né, da empresa X. Bom, então nessa parte, segurança, show de bola. Temos também dentro de ferramentas, né, a parte de ocultação, que pode ocorrer também, né, que é uma simplificação, né, da parte do documento, que muitas vezes você tem informações sigilosas. Então, digamos que toda parte que aparece o nome da pessoa, aqui está como nome 1, né? É um campo do Acrobat Sign que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Eu quero que ele remova todos os nome 1 do documento. Como que eu posso fazer isso? Vou lá em ferramenta, venho aqui em ocultar. Legal. Só fechar e abrir de novo. Eu editei ele. Para ver se ele ainda está com segurança. Tá. Remover porque eu preciso editar ele. E para aí abrir de novo. Legal. Então eu vou lá em ferramentas, ocultar. Agora sim, ele habilitou, porque agora eu posso editar. Eu retirei a senha dessa documentação, agora eu posso realizar ocultações dessa documentação. Eu posso fazer uma marcação, quero, não sei, escolher aqui o nome, né? Ele vai marcar em vermelho. Eu passo o mouse por cima, ele já fala, já mostra, né, como que vai ser ocultado, vai retirar mesmo essa informação daqui, e também dá uma informação aqui, ocultado por tal coisa, né? Bom, da mesma forma, tem uma maneira mais rápida e fácil de fazer isso, que é localizar o texto e redigir. Vou dar um OK aqui, ele vai trazer uma página de pesquisa canto da esquerda. Posso falar para ele que eu quero fazer um documento atual ou em diversos documentos. Então, digamos que é um processo grande que você esteja fazendo, executando. Deixar essa documentação em algum local público, né, seja num site do governo, em algum lugar, e tem informações sigilosas, nome de pessoas que não deveriam estar listadas. Então, o que você pode fazer? Então, 15 documentos. Você forma uma pasta e informa qual que é a palavra que você deseja ocultar. Ele vai pegar essa pasta, vai fazer uma baixa de todas as documentações, vai ler todas essas documentações, né, e vai acabar retirando todos esses dados. Beleza? Então você consegue fazer uma ação em massa aí de uma maneira bem mais rápida. Aqui no momento eu vou fazer a execução diretamente neste documento que está à mostra, né? E aqui eu vou buscar por nome 1. Eu quero ocultar todas as palavras que tiverem nome 1. Peço para ele dar uma pesquisada e encontrou 4 ocorrências. Essas 4 ocorrências, vou marcar todas elas e vou pedir para ele marcar os resultados para ocultação. Marcou. Então, tudo que tiver em vermelho aqui, né, entre todas as páginas, tiver em vermelho, acho que vai ter aqui, ó, ele vai ocultar. Ocultando, na hora que eu clicar aqui, por exemplo, né, em aplicar, ele vai processar, vai me avisar, eu estou apagando todos esses dados, você precisa fazer uma cópia de segurança. Então ele vai limpar e remover informações ocultas, inclusive, porque quando você cria uma documentação dentro do Acrobat Pro, tendo ela digitalizada ou não, né, você vai ter um documento com metadados. Esses metadados vão conter esta informação de nome 1 que eu coloquei aqui. Então, na hora que eu aplico essa ação de ocultar, né, essas informações, ele vai retirar também, né, vai fazer uma, eles chamam de purificação do documento, ele vai retirar todo o metadados que tem de informação ali. Beleza? Clique em continuar. Ele vai criar uma cópia, underline ocultado, isso aqui é muito importante para que você não sobrescreva o arquivo original, perdendo também os dados do arquivo original, beleza? Então, é algo que a Adobe já fez assim como automático, porque estava ocorrendo bastante. Algumas empresas, alguns advogados estavam utilizando a ferramenta e não conseguiam, né, rever os dados que eles acabaram apagando, né, porque eles sobrescreveram a documentação. Beleza? Então eu vou clicar aqui em salvar. Salvou. Legal.
ocultou todos os dados de uma só vez, não precisei ficar caçando, né, dentro da minha documentação onde estavam esses dados, beleza? E também, na hora que eu tentar procurar, né, por nome 1 dentro das minhas documentações aqui, ele também não vai encontrar. Se eu der um caçar aqui, nome 1, ele não vai listar o que está com underline ocultado. Beleza? Ó, o underline ocultado já não aparece. Porém, ele aparece, por exemplo, em modelo de contrato de doação de segunda cobertura. Na hora que eu clicar aqui para exibir detalhes, não, conteúdo. Ele já fala aonde que ele está encontrando o nome 1 entre os documentos. Beleza? Bom, continuando. Então, vimos como funciona a ocultação, vimos como funciona a questão de proteção com senha para abertura e para edição também, né? Legal, vamos voltar para a apresentação. Temos um curto espaço de tempo aí, né? Então, a gente viu todas essas questões de ocultar dados, proteção com senha, e agora entra também a comparação de documentos. Então, digamos que eu retirei, né, informações. Né? Retirei essas informações aqui. Eu vou querer comparar agora a minha documentação original, que é o meu modelo contrato de doação, este daqui. E eu vou clicar em ferramentas e pedir para ele comparar os arquivos que teve dados retirados. Peço para ele comparar. Ele vai olhar lado a lado o que foi retirado e o que foi inserido. Né? Ao todo, ele verificou aqui 18 tipos de alterações. 4 substituições e 6 inserções. Por quê? Porque foi inserido texto também. Ocultado por doador, tal, tal, tal. Então ele está verificando que foi retirado, dado o nome. Vou aumentar aqui a tela para vocês. Melhor. Foi retirado, né? Nome aqui. Vou dar um zoom melhor. Foi retirado o nome e foi substituído, né? Por ocultado por S doador A mais. Então, ele já consegue verificar página a página, conforme eu vou descendo, o que foi inserido, o que foi retirado. Alterou praticamente a caixa de texto inteira aqui embaixo, por causa da inserção, e aqui em cima. Beleza? Então, você consegue verificar documentações que vocês enviaram para alguém. Algumas vezes a pessoa acabou alterando, só que você não sabe o que foi. A pessoa não comentou no documento o que ela alterou. Né? E você precisa verificar se isso está coerente ou não, porque uma vírgula faz toda a diferença. Né? Ainda mais se for num texto grande, num documento gigantesco, e você não vai perceber essa vírgula. Beleza? Mas o Acrobat vai. Bom, então, uma outra etapa aí, realmente, é a comparação de documentos. Ter a visualização em tempo real, lado a lado dessa documentação, feita diretamente pela máquina, porque a máquina ela vai analisar cada um dos dados inseridos dentro da documentação, excluídos da documentação ou alterados na documentação. Também inclui imagens. Legal. E por último, muitas vezes é necessário que seus clientes assinem documentos. E quando você pede para ele assinar documentos, muitas vezes pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa física, né? A execução dessas assinaturas, elas precisam ser fáceis. Então, mesmo o peso que você tem para a pessoa chegar no seu escritório, assinar, né? Fazer a rubrica dele ali, da assinatura, né? E ela assinar de casa por meio digital, é a mesma. Por quê? Você não tem uma verificação de uma segunda etapa, né, de verificação ali. Você não consegue verificar se foi assinado em um cartório. Ela assinou em casa, né? Ou ela assinou dentro do seu escritório. Agora, se você necessita de uma assinatura verificada em cartório, você pode substituí-la por um certificado digital, uma assinatura digital em ECPF, CNPJ. Né? Isso depende de quem você está lidando. São poucas as pessoas que têm o ECPF hoje em dia, que pagam por ele. A não ser que ela assine muitas documentações no dia a dia. Né? Mas praticamente toda empresa tem um ECNPJ. Beleza? Então, como que funcionaria isso dentro do Acrobat? Eu tenho duas ações que eu posso fazer no Acrobat. Então, a primeira, vou fechar esse documento aqui. A primeira é essa aqui. É um contrato onde eu tenho já padronizado os campos.
né? Esses aqui são campos já padronizados para o próprio Acrobat Pro, tá? Coloquei aqui algumas tags, mas também você pode clicar, segurar e arrastar os campos para dentro do seu documento. Então, eu tenho esse modelo contrato de doação em modelo text tag, beleza? Assim como eu tenho esse modelo de contrato de doação aqui, que é original. Eu vou cortar ele em PDF também. Vou salvar ele aqui. Legal. Que é este modelo aqui. Então, são muito parecidos, só que um já está preparado para receber campos automaticamente e o outro não. Eu posso executar a solicitação de assinaturas eletrônicas através do próprio Acrobat Pro. Para quem não sabe, não há limite de transações para isso. Pode enviar quantas vezes você quiser. Então, eu posso falar aqui o Adobe, o e-mail Adobe, cvh@mapdata. Precisa nessa documentação. Ah, Douglas, mas essa documentação é para 4 pessoas, 2 responsáveis e 2 testemunhas. Eu vou clicar aqui em mais opções para adicionar mais 3 destinatários. Então, se eu der uma olhada aqui, ó, no documento original, se eu descer até o final dessa documentação original, lá embaixo eu vejo que tem 2 assinaturas, né? Um contrato de doação, 2 assinaturas, a pessoa que está doando e a pessoa que vai receber a doação, e 2 testemunhas. Na hora que eu for executar isso aqui dentro, eu tenho que ter em mente que estão pelo menos 4 pessoas. Porém, eu ainda vou precisar de uma pessoa para preencher os dados dessa documentação. Então, a primeira pessoa vai ser um preenchedor, depois a segunda vai ser um assinante, então eu vou colocar aqui outros e-mails teste que eu tenho, até a quarta. Até a quinta, desculpa. Normalmente eu teria 4 pessoas, mas como eu preciso de uma pessoa antes para preencher essa minha documentação, ela vai ser um dos destinatários. E aí, colocar os outros 4. Legal. Então eu tenho uma pessoa que vai preencher a minha documentação antes de ser assinada pelas outras pessoas. Eu tenho ali um responsável para preenchimento de contratos. Tenho uma pessoa para assinar como doador, outra pessoa para assinar quem está recebendo a doação, testemunha do doador e testemunha de quem está recebendo a doação. Eu posso colocar uma mensagem direta, então, doação, Douglas Anjos. Aqui eu posso alterar também, né, a configuração da mensagem, assim como eu posso colocar pessoas em cópia. Então, digamos que o e-mail adobe@mapdata, aqui do tipo comercial, esteja em cópia para receber uma cópia dessa documentação somente no final. Aqui, como eu tenho uma ordem de documentação, ela vai ser executada exatamente da forma que está aqui. Então, primeiro, a Adobe CVH vai receber essa documentação para preenchimento. Depois que ele preencheu e comprovou os preenchimentos, vai ser a vez do Adobe Cert. Enquanto o Adobe Cert não assinar essa documentação, que ele está aqui como destinatário, outros abaixo dele, né, os próximos assinantes, não vão saber nem da existência desse documento. Por quê? Pode ser que o Adobe Cert cancele o documento nessa etapa. Ele fala, opa, não gostei de alguma coisa aqui, cancela, faz de novo. Né? Então, os outros nem precisam ficar sabendo da execução ou cancelamento desse documento enquanto não chegou na etapa deles. Beleza? Posso completar isso em qualquer ordem. Então, posso retirar a ordem aqui de cima. E, dando sequência aqui, já falei sobre pessoas em cópia, posso proteger o documento final, ou seja, não é uma senha de autenticação para saber se a pessoa certa está assinando. É uma senha proteção para na hora que o documento for assinado, concluiu, a Adobe vai incluir uma senha nesse documento que para a abertura desse documento vai ter essa senha que eu defini aqui. Diferente disso, eu posso configurar também, por exemplo, uma senha para Adobe Cert na hora que ele for assinar a documentação. Então, na hora que ele abrir esse documento para assinatura, ele só vai conseguir assinar na hora que ele comprovar que ele é a pessoa correta que tem a senha X que eu declarei aqui. Beleza? Bom, feito isso, eu posso clicar aqui em definir lembrete
Eu recomendo deixar lembretes todos os dias, para que a Adobe faça aquela cobrança diária, né? Então não vai ser você quem vai cobrar a pessoa de assinar essa documentação. A própria Adobe vai se encarregar de cobrar as pessoas, né, que estão na etapa dela de assinar essa documentação. Então, Adobe CVH preencheu, Adobe Cert assinou, chegou no Adobe CVH aqui novamente para assinar a documentação, sim, pode repetir. O que vai ocorrer? Essa pessoa não assinou, passou um dia que ela não assinou, no próximo dia, no mesmo horário que você enviou, ela vai receber um lembrete falando assinar essa documentação ou cancelar. Por favor, veja ela aqui, dá o link. Vai fazer isso até essa pessoa assinar. Quem mais recebe? Somente ela que está na vez de assinar. Beleza? Então sempre deixa ali a definição de lembrete. Vou clicar em próximo. O que ele vai fazer aqui? Ele vai incluir os campos. É o processo de inclusão de campos. Como no meu documento já tem os campos pré-definidos, ele já vai vir com os campos aqui. Então todas aquelas tags estranhas que vocês estavam vendo anteriormente, né? Eu acho que eu consigo abrir o Word aqui para parado. Essas tags estranhas aqui, ó, foram substituídas por campos, porque o próprio Acrobat Pro reconhece essas tags de texto, né, essas informações meio bagunçadinhas, como campos. Então ela já substitui cada um daqueles textos por campos serem preenchidos. Beleza? Então eu criei aqui um padrão de execução. E eu posso salvar esse padrão de execução como um modelo aqui embaixo, para que eu possa reutilizar posteriormente. Então eu não preciso ficar subindo novamente o modelo de documento. Se é sempre assim o meu modelo, né, de contrato de doação, salvo ele e só reutilizo posteriormente. Legal. Eu tenho 5 participantes, né? Lembrando que o primeiro participante ele é somente um preenchedor de formulário. Ele não vai assinar, não vai se responsabilizar por alguma coisa nessa documentação. Ele só vai preencher o documento, né? Então eu tenho aqui campos, informação, né, espalhadas por todo o meu documento. Posso puxar mais campos, claro. Douglas, meu documento não tem esses códigozinhos que você criou ali. Aquele código é quando você já tem um conhecimento bom em Acrobat Sign e você mesmo faz pelo Word. Quando você não tem um conhecimento sobre as tags de texto do Acrobat Sign, você pode vir aqui, campos de dados. Eu quero colocar um campo de texto aqui embaixo. Esqueci que eu precisava colocar um CPF para esses 2 assinantes. Puxa um campo de texto aqui para esses 2 assinantes. E ainda você pode colocar uma entrada de texto menor aqui do lado. Falar que é um CPF. Então vou colocar um valor padrão, CPF. Vai ser somente leitura. Então vai vir essa informação ao lado. Beleza? Você consegue ter uma liberdade legal aí. Não precisa criar do zero igual eu fiz ali. Você pode clicar, segurar e arrastar campos que você acabar precisando. Douglas, como que eu sei que o campo é para tal pessoa? Bom, o que pode ocorrer aqui? Destinatários, eu tenho todos os meus destinatários que estão participando da execução deste documento de doação. Quando eu realizo o processamento desse documento, ele começa a ganhar, para cada destinatário ganha uma cor aqui, atribuída a ele. Então, por exemplo, o Douglas, que é o Adobe CVH, que é o preenchedor de formulários, ele tem a cor dourada. Então, a cor dourada vocês vão encontrar aqui no cantinho superior de cada campo que está atrelado àquele destinatário. Não, eu sou o Adobe Cert. Clico nele. Aonde que o Adobe Cert está responsável? Aqui. Ele deixa tudo o restante de cinza e mostra somente o campo que essa pessoa está responsável de preencher. No caso, assinar. Beleza? Dentro do Acrobat Pro, você pode escolher, né, em campos de assinatura, se vai ser uma assinatura eletrônica ou uma assinatura digital. Então, digamos que aqui, a quarta e última pessoa, né, que é o Adobe Mater Dei, não precisa assinar não pode assinar com uma assinatura eletrônica, ele precisa assinar com uma assinatura digital. E aqui, clico, seguro e arrasto para manter aí a assinatura digital. Beleza? Feito isso, a única coisa que eu preciso, depois que eu já acertei todos os campos, a única coisa que eu preciso é enviar. Na hora que eu clico em enviar,
ele vai ser salvo como doação-Douglas Anjos, vou salvar e enviar. Processou ali o enviando, né? Foi. Enviou, quem vai receber primeiro? Olha, já traz aqui uma relação. Quem vai receber primeiro é Adobe CVH. Então, vou fazer aqui. Eu vou abrir somente o e-mail. Já chegou um e-mail aqui para mim. Informações solicitadas. Vou abrir aqui para vocês verem diretamente na tela. Então vai chegar aqui um e-mail desse jeitinho. Vocês conseguem alterar o logo, tá? Para aumentar a confiabilidade dessa documentação. E aí, basta clicar em revisar e preencher. Clicando em revisar e preencher, ele vai abrir o navegador. Então, aqui uma parte. Ele em janela privada. Legal. Executei meu navegador, ele vai processar. Processando, ele pede para eu pré-preencher essa documentação. Então aqui, para não estender muito nessa apresentação, eu deixei os campos como não obrigatório. Quando eles forem obrigatórios, eles vão ganhar uma estrelinha no canto superior direito de canto superior esquerdo de cada campo. E eu vou estar livre para preencher. E o legal, como eu preenchi aqui, este campo ele é replicado em outros lugares da minha documentação. Então eu tenho aqui Douglas Fernandes dos Anjos, eu vou colocar aqui José Alves da Silva, por exemplo. Vocês vão perceber que ele foi se replicando para outros lugares da minha documentação. Então, Douglas Fernandes dos Anjos, replicou aqui embaixo. Né? Eu desci até a parte que assina, foram replicados aqui também. Então, você começa a reduzir as chances de erro de preenchimento de uma documentação. Ah, por que você não vai preencher ali embaixo, Douglas, o nome e o CPF das pessoas? Às vezes pode ser que o preenchedor do documento não saiba, né, quem são essas pessoas, até mesmo as documentações. Então, você deixa que as próprias pessoas preencham essa documentação. Então, eu vou pular o preenchimento do restante, tá? Que tem outros campos aqui a serem preenchidos, mas poderia preencher livremente. E vou mandar continuar. Mandando continuar, o que vai acontecer? Ele vai começar a requisitar assinaturas dos outros participantes. Então, o próximo participante que vai assinar o documento é a Adobe Test, né, que era a Adobe Search, se não me engano. Então, eu vou abrir aqui meu e-mail novamente. Vou dar uma conferida, ver se eu já recebi. Já recebi. Vou abrir aqui na tela para vocês. Adobe Search. Vou baixar as imagens relativas ao e-mail. Clico no link para ele abrir, né, a página. Cadê? Ele vai carregar novamente o documento. Só que ele vai carregar agora um documento pré-preenchido. É que o preenchedor de formulários anterior terminou de preencher a documentação. Então, aqui eu já tenho Douglas Fernandes dos Anjos já preenchido. E eu posso usar essa guia aqui ó, do lado esquerdo para me levar até aonde eu preciso realizar a ação. Então, ele me levou até aqui, a parte em que eu preciso assinar. Eu cliquei, ele já trouxe uma assinatura para mim. Essa assinatura é porque eu já realizei um processo dentro do Acrobat Sign em algum momento no passado. Então, a Adobe salva esses dados para que você possa reutilizar posteriormente, sempre atrelado ao seu e-mail. Então, eu posso. Se você nunca preencheu nada no Adobe Sign, ele vai abrir essa janelinha para você. Aqui você pode, né, tá? Como você gostaria que aparecesse a sua assinatura. Vai simular aí um desenho de assinatura. Eu posso desenhar com o mouse, né, livremente. Posso inserir uma imagem da minha assinatura. Eu posso requisitar também pelo meu celular. Eu posso vir aqui em Brasil, colocar o número de celular. Meu celular vai receber um SMS vindo da Adobe contendo um link. Eu clico nesse link e aí ele vai abrir uma página web para mim diretamente no celular. E eu vou poder assinar o touchscreen do meu celular, utilizando o dedo ou até mesmo aquelas canetas que tem aquela pontinha de borracha bem bacana para realizar a assinatura. Então, de qualquer forma, são diversas maneiras que você pode utilizar para assinar essa documentação. Feito isso, clica para assinar, o documento vai seguir seu caminho, né? E vai ser executado de alguma outra forma.
Realizando todos esses processos, vai chegar um momento em que você precisa, você vai estar acompanhando, né, a execução dessa documentação. Então, você pode acessar adobe.com.br ou até mesmo dentro do próprio Acrobat para saber em que etapa está. Então, eu posso acessar aqui a Document Cloud, assim como eu posso vir aqui, no início e ver todos os contratos que eu tenho em execução. Eu tenho aqui doação Douglas Anjos, né? Olha aqui. Data. Legal, fiz o logon, ele reconheceu que eu posso ver esse contrato. E a partir daqui, ó, ele já carregou o contrato para mim. Consigo ver no Acrobat e também consigo ver aqui dentro do acrobat.adobe.com. Algumas vezes eu não estou no computador, não estou na máquina onde meu Acrobat está localizado, né? Eu posso ver aqui todos os meus contratos em gerenciar contratos, assim como posso ver direto no meu Acrobat. Beleza? Vendo direto no meu Acrobat, eu posso ver aqui 3 pessoas aí já executaram a ação, né? Posso ver em que grau de atividade ele está, beleza? Também cancelar o contrato em si. Pode ser que também se tenha a necessidade de realizar outro tipo de alterações. Então, eu posso alterar também quem são as pessoas nesse contrato e por aí vai. Beleza? Mas, de uma maneira fácil e rápida, ele também vai gerando relatório aqui do lado direito e também eu posso baixar o relatório de auditoria, que é o que realmente torna esse documento comprovável. Que é, você tem um documento que já tem um certificado aqui, né, da Adobe Acrobat Sign, não é um certificado conhecido pela ICP Brasil, tá? Ou seja, ele não vai dar credibilidade à sua documentação sendo você o assinador. Não, não é. Esse certificado digital é somente para trancar o documento. O documento não pode ser editado, porque ele tem um certificado digital atrelado sobre ele. Então, até mesmo eu, que tenho o Acrobat Pro, se eu tentar clicar em editar, ele fala, esse documento foi assinado e não pode ser editado. Beleza? Porque aqui tem dados, né, de comprovação, e esse documento, de maneira alguma, poderia ser alterado. Ele fala quando foi criado, quando uma pessoa recebeu, né, visualizou, preencheu, depois foi para outra pessoa assinar, essa pessoa visualizou o e-mail corretamente, assinou a documentação, por aí vai. Ele vai estabelecendo uma cascata de informações comprobatórias de que a pessoa X assinou essa documentação. Beleza? E aí você acaba finalizando todo esse processo, né, de assinatura também da documentação. Então a gente foi desde a padronização, né, dessa documentação em PDF/A. Aliás, que agora eu conseguiria, porque ele já terminou de instalar o modelo aqui para mim. Eu posso, por exemplo, abrir rapidinho para mostrar, né, a mudança de padrão. Então vou abrir aqui termos Adobe, vou lá em ferramentas e vou em padrões de PDF. Clico para salvar com PDF/A e aqui PDF A. Lembrando que não pode conter barras, né, no nome do arquivo. Salvou como PDF/A. Vai processar esse documento no padrão A. Beleza? Peço desculpas aí pela última execução, ele estava atualizando no momento em que eu estava apresentando, mas sem problema. Já está visto aí que ele consegue mudar a padronização de uma apresentação, fazer todo o escopo necessário que o governo brasileiro necessita que o documento seja realmente digitalizado. É isso, vou abrir para perguntas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta para Maria. Consigo proteger pastas com documentos de clientes, meus arquivos com senha? Maria, você consegue proteger as pastas somente zipando elas. Então você teria que utilizar uma solução de .zip, .rar, para acabar protegendo a pasta. Porém, você pode criar uma combinação de arquivos em PDF, que também é interessante, que é o quê? Você tem, por exemplo, aqui, ó, tenho dentro dessa minha pasta, né? Vou só criar um exemplo aqui. É o text tag, modelo de procuração, termos Adobe. São 4 documentos. Vou levar eles aqui para a minha pasta de documentos.
Tá aqui como exemplo. Vou deixar separadinho. Legal. Tenho 4 documentos aqui. Eu quero combinar eles, então vou abrir um deles. Vou falar para Adobe, para o Acrobat Pro o seguinte: quero combinar esses arquivos, quero juntar todos eles para entregar seria uma senha. Então eu venho aqui, vou adicionar documentos, vou lá em documentos, cadê o exemplo? Vou selecionar os outros 3 documentos. Ele vai colocar aqui, ó, separadinho cada um desses documentos. Dentro de opções, eu posso pedir para ele criar um portfólio. Isso aqui que é o bacana, tá? Clicando em OK, eu vou combinar esse documento. Vai perceber uma diferença aqui neste PDF. Eu tenho os documentos separados aqui, ainda por documentos, mas ele ainda é um PDF só. Então eu vou salvar este documento, né, este portfólio no caso, lá em exemplo, como portfólio 1. Legal. Fechar tudo aqui para não confundir qual que eu estou trabalhando. Vou abrir esse portfólio. Quando ele está em modelo portfólio, ele só pode ser aberto no Acrobat Reader ou no Pro, beleza? O Standard também aceita abertura. Então, os seus clientes vão poder abrir um fichário, né, um portfólio de documentos, desde que eles tenham pelo menos a versão gratuita do Acrobat Reader, tá? Podendo abrir, ele verifica aqui documentos. O que eu posso fazer? Posso descer, cadê? Até proteger. Eu vou ter que aí abrir de novo. Eu posso proteger essa documentação, fechar ela e entregar para a pessoa, beleza? Os documentos continuarão separados, tá? Eles estão combinados, mas eles continuam separados. E a partir desse momento eu posso extraí-los novamente, caso seja necessário. Marca d'água, muito legal. Posso criar então um logo como marca d'água? Pode. Você pode. Deixa eu vou fechar esse portfólio aqui. Vou abrir novamente o modelo de contraste de redução. Na hora que você estiver editando o PDF, você pode ir a marca d'água, né? E adicionar um arquivo de imagem. Então eu posso incluir diretamente, por exemplo, vamos ver diretamente. Cloud, logos. Vou ver qual que é. Vou colocar aqui capacidade por trás. Então sim, você consegue inserir seu logo como marca d'água. Kézia Reis, isso tudo para possuir a versão Pro do aplicativo. Exatamente, Kézia. A versão Pro é quem vai dar acesso a essas ferramentas. No Reader, você vai conseguir abrir o documento, vai conseguir comentar no PDF, compartilhar utilizando uma nuvem gratuita da Adobe, de até 2 GB, tá? E assinar digitalmente. Você consegue assinar digitalmente também no Reader, beleza? Mas você precisa ter certificado digital. Doutora Maria, novamente, o conhecimento é tudo. Entendi bastante. Show de bola. Muito obrigado, Maria. Muito bom saber que vocês podem estar usufruindo do conhecimento, principalmente de soluções de tecnologia, né? E o que eu sempre gosto de falar, a tecnologia não é o futuro, né? Nós, pessoas, somos o futuro que utiliza a tecnologia. Então a gente tem que estar habituado a utilizá-la, né? Aí no nosso dia a dia. Legal. E também nós somos, não sei por ser parceiro Adobe, né, Adobe, Microsoft, Autodesk, nós não somente damos treinamentos. A gente vende os treinamentos também, a gente dá os cursos, mas também ofertamos o software. Então, caso você queira saber, né, cotar, fazer uma cotação do Acrobat Pro, pode entrar em contato conosco, é o nosso contato, para que vocês possam aí vir adquirir, né, um orçamento conosco. Beleza? Guilherme, boa tarde. Qual o período de acesso ao curso e tem aulas sobre otimização, redução de tamanho de perfil? Sim, tem aulas de redução, né, de tamanho do PDF. E eu passo por cada um dos tópicos, incluindo também a auditoria da documentação, porque muitas vezes você não sabe que você precisa reduzir, né? Então, o Acrobat também informa aonde que está cada espaço gigantesco dentro do seu PDF. Qual o período de acesso? Normalmente são 30 dias, tá? No nosso curso é uma das execuções. Reduzir PDF e aprimorar o PDF. Beleza?
E aí tem a parte de proteção, né? Acessibilidade, que é muito importante, beleza? Então é bem completo mesmo. Ele vai do básico ao avançado do Acrobat Pro. Show? Curso bem bacana. Eu mesmo ministrei passando por todo o Acrobat Pro. Então, quando eu falo por todo o Acrobat Pro, é todo o Acrobat Pro mesmo. Então a gente vai pegar desde ferramenta de edição, né? Então, como combinar arquivos, digitalizar e tudo mais. Vai passar por assinaturas, lote, vai passar por compartilhamento e revisão, proteção e também personalização do próprio Acrobat, tá? Que são ferramentas muito úteis também no mundo da advocacia. Que é o quê? Digamos que você queira executar um padrão de ações dentro de todas as documentações da sua empresa. Você tem aí milhares de documentos em PDF. Vocês precisam padronizar. Quando eu falo padronizar, é o quê? Colocar senha, colocar marca d'água para impressão, colocar algum tipo de fonte incorporada especial, tudo mais. Pode criar uma ferramenta personalizada para que ela execute isso para uma pasta inteira, né, ou raízes de pastas também. É que aí você vai utilizar o assistente de ação. Beleza? Pessoal, agradeço o tempo de todos. A gente passou aí quase. Nossa, passou meia hora a mais. Peço desculpas por essa meia hora a mais, tá? Mas é que eu gosto de passar conteúdo, gosto de deixar nos mínimos detalhes tudo que precisa ser feito, tudo que o Acrobat pode fazer, beleza? Conto com vocês nas apresentações posteriores que a gente for realizando aí, né? Que nós formos realizando. E também, caso queira saber aí mais sobre a parte dos como entrar em contato com a Mapdata para fazer um orçamento, não tem a gente pode fazer orçamento livremente para vocês, de quanto que está o Acrobat Pro, o Standard, beleza? Também algumas vezes até mesmo apresentar para outras pessoas dentro da sua própria empresa como ele acaba funcionando, como ele pode agregar valor aí dentro da sua empresa, antes mesmo de adquirir, né? Interessante saber se as pessoas que iriam utilizar na sua empresa realmente falam, opa, para mim faz sentido ter, para mim não faz sentido ter. Beleza? Bom, muito obrigado a todos e espero ver vocês nas próximas apresentações também. Tchau, tchau.